Vamos iniciar a nossa segunda mesa redonda. O tema Administração Pública, Governança e Desenvolvimento Pós-Pandêmico. Nós convidamos para coordenar a professora da Universidade Federal de Ouro Preto, Alessandra Nazaré de Carvalho. O palestrante Mário Vasconcelos Sobrinho, da Universidade do Amazonas, UNAMA e Universidade Federal do Pará. O segundo palestrante é Fábia Trentin, da Universidade Federal Fluminense, a UF. E o debatedor, convidamos, representando a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas, Armindo dos Santos de Souza Teodósio, o Theo. Passamos, nesse momento, a presidência dos trabalhos para a coordenadora Alessandra Nazaré de Carvalho. Muito boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui nesse momento, para coordenar mais um trabalho nessa tarde. Obrigada pela oportunidade, sejam todos e todas muito bem-vindos. Então, vamos discutir sobre administração pública e governança num cenário pós-pandêmico. Estou aqui, então, com os professores, Mário, Fábia, Theo. Temos então aí um tempo, até as 3h30, então cada professor, cada diálogo aqui a gente vai fazer em 15 minutos, por volta de 15 minutos. E aí depois Fábia vai mediar então as falas do Theo e do Mário. É o Theo, Desculpa, Theo vai mediar Fábia e Mário. Então eu posso já de uma vez passar a palavra, Quem que vai iniciar? Mário? Ok. Tá jóia. Então vou passar para você, Mário, para você então fazer sua exposição e aí a gente vai cuidando desse tempo, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Com você a palavra. Alô, eu vou tirar a máscara, peço licença, vou tirar a máscara. Bem, boa tarde a todos e a todas. Prazer enorme estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre essa temática, administração pública, governança, desenvolvimento pós-pandêmico. Prazer enorme também porque a UNAMA, a Universidade da Amazônia, estou aqui representando e faz parte, então, da cátedra, como as pessoas cofundadoras da cátedra da Economia Criativa. Entretanto, esse evento é economia criativa, mas internacional com outro evento que discute especificamente também temas relacionados à questão de administração pública, governança e desenvolvimento. Bem, como eram 15 minutos, só 15 minutos, eu resolvi não fazer mais, fazer aqui alguns apontamentos, algumas reflexões gerais, digamos assim, até porque o tema também é um tema muito interessante, mas ao mesmo tempo um tema, eu diria assim, também bastante amplo para a gente debater. E aí eu começaria, digamos assim, discutindo, ou dando o pontapé na minha apresentação, falando especificamente do momento que vivemos, que é o pós-pandêmico, e esse momento que nós vivemos, que estava inclusive uma expectativa, de um chamado novo normal, e esse novo normal não se concretizou, não se concretiza apesar de toda a pandemia. Nós temos um retorno, de alguma forma, ao normal, aquilo que era normal antes da pandemia. Então, nós não vê nenhuma mudança até então específica do ponto de vista em nível nacional, embora em nível mundial tenhamos algumas mudanças interessantes. Mas em nível nacional a gente não identifica uma mudança específica do cenário pós-pandêmico. Bem, mas de qualquer forma a gente vai fazendo aqui alguns entrecruzamentos com esse ponto. Bem,
Outras grandes questões de desenvolvimento, né, daí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o comércio, começar a discutir desenvolvimento, que é um pouco a praia que a gente atua. Né, eu atuo em 2 programas de pós-graduação, na área de gestão de recursos naturais e local na Amazônia, na UFPA, e no programa de administração na UNAMA. Então, aí, nesses 2 programas, a gente discute basicamente desenvolvimento e a sua relação com as políticas públicas. Nesse sentido, o desenvolvimento, né, iniciando o contexto das discussões sobre desenvolvimento, eu parto dos princípios, né, dos desafios que tem o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, vou partir um pouco desse ponto. Né? São 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, e esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável eles trazem problemas que a gente chama problemas complexos. Mostram para a gente, né, a importância, né, do desenvolvimento, mas de uma tarefa da sustentabilidade. Aí eu queria fazer, inclusive, já um recorte quando eu falo em desenvolvimento. Eu uso o termo desenvolvimento, eu já nem uso mais o termo desenvolvimento sustentável, porque se não for sustentável não é desenvolvimento, sob o nosso ponto de vista. Então, embora ele se reafirmar o tempo todo da importância da sustentabilidade, a gente reafirma, todavia, essa reafirmação, digamos assim, depende do público na qual a gente está conversando. Esse público eu posso chamar de desenvolvimento, porque eu tenho certeza que esse público vai entender quando eu falo de desenvolvimento, quando eu falo de desenvolvimento sustentável. Então, dentro desses desafios, né, a gente tem alguns elementos que eu acho que precisa destacar. Primeiro é que nós temos a centralidade da vida humana e da biodiversidade. Né? A biodiversidade e a vida humana é a centralidade de qualquer projeto de desenvolvimento. Né? Então, é rebatido nas teorias de desenvolvimento aí, que a economia ela é condição para, mas ela não é o desenvolvimento. A gente não precisa aqui aprofundar sobre isso. Né? Então, a economia ela é importante, né? Mas ela não é o desenvolvimento per si. Então, o desenvolvimento é multidimensional, então ele tem várias dimensões. Né? E então precisamos justamente entender essa complexidade das múltiplas dimensões do conceito de desenvolvimento. Né? E aí a dimensão social, a dimensão natural, a dimensão, além da econômica, você tem a espaço temporal, a espacial, melhor dizendo, espaço territorial, que é assim que eu chamo, e a política institucional. Quando a gente fala da política institucional, que é uma das dimensões importantes, a gente está de alguma forma relacionando, inclusive, com a própria administração pública. Né? Então, no contexto brasileiro, por exemplo, né, temos vivido nos últimos tempos um momento muito, digamos assim, difícil no contexto político-institucional, seja no contexto político propriamente dito, né, específico da política, nós estamos falando também no contexto das instituições, né, do equilíbrio institucional. Então, nós temos um total, digamos assim, do meu ponto de vista, um certo desequilíbrio político-institucional, que nos leva a entender uma certa insustentabilidade do desenvolvimento nacional face desse desequilíbrio. Mas, puxando então o conceito de desenvolvimento a partir do desenvolvimento sustentável, né, os problemas que são apontados, né, pelos 17 objetivos são extremamente complexos. Né, e a saúde é um deles, que é o que eu coloquei há pouco, apesar de falar da pandemia. Mas é interessante porque a pandemia ela traz para a gente a importância de a gente entender a complexidade dos problemas, né? E a importância, fazendo um link com a questão da administração pública, a importância do contexto de políticas públicas e da administração pública na sua execução, da intersetorialidade, da transdisciplinaridade, né? Da importância de entender que esse tipo de problema não são resolvidos unicamente por uma disciplina, né? sobre um único viés. A pandemia aí trouxe para a gente justamente a evidência, né, maior da importância de entender alguns problemas do desenvolvimento que são extremamente complexos. Então, aí nós temos a pobreza, a erradicação da fome, a água, e aí, dentre esses objetivos das cidades sustentáveis, e aí eu acho que é importante falar sobre isso porque se relaciona justamente com a economia criativa, né? A questão do consumo e produção, também é um outro elemento muito importante, um outro objetivo do desenvolvimento sustentável extremamente importante nesse contexto. A questão climática e o crescimento econômico, evidentemente. Então, assim, além dos outros objetivos. Né? Agora, problemas complexos eles requerem respostas complexas. E aí é outra questão que eu acho que é extremamente importante. E aí, essas respostas complexas elas não se dão de uma forma disciplinar. Né?
E aí eu fico até feliz, assim, retomei hoje, assim, organizando aqui um pouco minhas ideias, né, até minha própria tese de doutorado, que eu concluí já há um tempinho, né, e quando na minha tese de doutorado eu discuti o conceito de parceria, né, o professor Theo também discutiu parceria na tese de doutorado, mas somos contemporâneos de época de doutorado. Né. Na minha tese de doutorado, um dos apontamentos que eu fazia é que governo, Estado e sociedade, em algum momento, ficavam sendo vistos como inimigos, em muitos momentos, aí eu falo da realidade amazônica, né. Em alguns momentos, o governo muito apoiado, dando apoio somente para o mercado. Em outros momentos, o governo dando muito apoio para a sociedade, esquecendo o mercado. Né? E dentro do sistema que nós vivemos, a importância, né, de nós termos esses três setores atuando de forma conjunta e em parceria. Então, o desenvolvimento ele perpassa necessariamente por esse diálogo desses três setores, do meu ponto de vista. Talvez uma inversão, como dizem nossos colegas da gestão social, uma certa inversão, entre a sociedade, Estado e mercado, não necessariamente mercado, Estado e sociedade, a sociedade na frente, mas de qualquer forma os três dialogando no contexto do desenvolvimento. Então, as parcerias são fundamentais para um contexto de resposta de problemas complexos. Né? Bem, só que as parcerias, a gente está falando no contexto macro de desenvolvimento, né? Quando a gente fala no contexto macro de desenvolvimento, está falando do que eu chamo nas minhas pesquisas de movimento do território. Então, existe um movimento dos territórios, aí você entrava no conceito de território como um espaço socialmente construído. Então, você tem um sistema global que vai se movimentando e vai adentrando nos territórios. E dentro do sistema capitalista, ou nas estruturas sociais que vivemos, não tem como. Ele vai estar sempre presente dessa forma. Por outro lado, vamos ter o processo inverso, que se chama os territórios em movimento, ou seja, os territórios nem sempre dialogam perfeitamente com o movimento do território. Ora se contrapõem, ora entram em conflito, né? E ora se relacionam com. Né? E esse é um ponto que eu acho que quando a gente fala de administração pública, fala de governança, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais de governança, a gente diz justamente isso, quer dizer, a gente tem que entender dentro da estrutura do sistema que nós vivemos, que o movimento do território ele tem de alguma forma dialogar com os territórios em movimento. Né? E aí a economia criativa é um pouco nessa linha, porque a economia criativa é um dos territórios em movimento, é um dos movimentos que o território faz por dentro. Né? Então, eu diria que tem o movimento que vem por fora, o movimento sistêmico, do circuito, do alto circuito da economia, e eu diria do circuito interno da economia, que é o território de movimento. Né? Então, o circuito interno faz proposições. E dentro dessas proposições, existem várias proposições, mas algumas eu poderia apontar, a economia criativa é uma dessas proposições, né? Mas nós temos a economia solidária, né? Nós temos os circuitos públicos de produção e consumo, também um outro movimento por dentro. E na Amazônia, nós estamos discutindo nos últimos tempos a bioeconomia, né? Como também um outro movimento por dentro, né? Que pode emergir a partir dos pequenos territórios, quando digo pequenos, tem o físico mesmo, de pequenas cidades, territórios específicos, e no caso da Amazônia, como territórios particulares, comunidades de conservação, né? Áreas protegidas, territórios quilombolas. Então, todos esses territórios têm movimentos, né? E esses movimentos, ora, dialogam com o movimento global e ora, propõem várias proposições alternativas por dentro. Né? Então, você tem, em alguns casos, pode chamar de desenvolvimento alternativo. Né? Então, tem uma alternativa de desenvolvimento e um desenvolvimento alternativo. Então, eu sempre faço algumas relações nesse sentido. Quando eu falo de alternativa de desenvolvimento, eu falo no sentido global. Né? Na Amazônia também nós discutimos algumas alternativas de desenvolvimento, né? Alguma alternativa mais geral para inserção no mercado global. O desenvolvimento alternativo não necessariamente precisa relacionar com o mercado global, mas com o mercado regional, com o mercado específico. Né? E aí isso traz, então, alguns aspectos que eu tenho refletido sobre isso do movimento, dos territórios em movimento. Tá? Bem, dito isso, então, com os territórios estão em movimento, os territórios não agem, digamos assim, de uma forma totalmente autônoma, eles precisam então ter o suporte, né? E as políticas públicas então se apresentam como fundamental para que os territórios encontrem as suas alternativas de desenvolvimento. E aí a importância da construção de políticas públicas que já passando por três grandes fases, eu diria assim, do meu ponto de vista. A primeira, a clássica, é top-down, o Estado sabe o que quer, vai lá e apresenta políticas públicas para os territórios. Depois tem alguns conflitos sobre isso, né? E aí, claro, eu sempre estou falando sobre a ótica do meu campo empírico, né?
que é a Amazônia. Em outro momento, os territórios locais reagem e dizem que é preciso fazer proposições bottom-up, né, de baixo para cima, então o território cai e apresenta proposições. Né. Eu diria que tem um terceiro momento, que seria scaling up, scaling down, que sobe e desce, os territórios locais fazem proposições, chegam num momento mais nacional, depois descem com políticas públicas. Né. Eu diria assim, eu acho que agora a fase que nós estamos, eu acho que é extremamente importante, quando eu falei de parceria ainda há pouco, que é a fase da coprodução. Né. Então, a política pública coproduzida, né, quer dizer, a importância da coprodução, ou seja, do diálogo entre os três setores para a produção de política pública. Bem, claro que isso no campo teórico ainda é um pouquinho bonito, no campo prático está um pouquinho afastado, um pouquinho longe disso, né, no caso brasileiro, no caso da Amazônia em particular. Né. Mas eu diria assim que eu acho que esse é um momento importante que a gente precisa entender. E aí, quando a gente fala de coprodução, né, e aí a parceria está relacionada com isso, com a coprodução, né, evidentemente, na construção de projetos territoriais específicos. E isso, claro, na construção de projetos territoriais específicos, envolve todos alguns elementos que a gente chama da governança clássica, né, daquilo que a gente chama de governança, da boa governança, transparência, participação, diálogo, gestão social. Então, são todos aqueles que estão elementos importantes da governança, né, da governança também clássica, no sentido da governança sob o ponto de vista público, accountability, né? Ou do ponto de vista social, né? Como eu disse há pouco, da participação. Né? Mas eu creio que também precisamos avançar no sentido de um novo modelo. Quer dizer, já existem alguns modelos, mas assim, o quão difícil, por função de que os problemas são muito complexos, daquilo que eu chamaria de governança em rede. E aí passa-se então outra, em termos digamos assim, abstratos ou teóricos importantes, mas eu acho que já teve alguma experimentação no Brasil, né, de governança em rede. Não é nada muito fácil, mas os problemas são tão complexos que são difíceis de ser respondidos por setores específicos. Né, e também é difícil responder por um viés único de governança. Então, a governança é um conceito também multidimensional, existem vários momentos históricos onde o conceito avança, mas então eu diria que um dos grandes desafios da administração pública, da política pública, eu acho que estou já meu tempo, da política da administração pública, né, é conceber proposições de desenvolvimento em nível local a partir de governança em rede. Ainda há pouco eu estava conversando com um colega aqui, quer dizer, da importância dos territórios, cada território criativo, por exemplo, né, que tem a sua própria estrutura da economia criativa, né, eu acho que esse é o primeiro momento, mas no segundo momento a gente tem que se relacionar com outros territórios criativos, começar a construção de uma governança em rede, que aí dá proposições maiores ou mais efetivas, inclusive, de coproduzir, né, políticas públicas específicas para essas alternativas de desenvolvimento. Então, esse é um dos grandes desafios, penso eu, da política pública, da administração pública e do pensamento, ou seja, de colocar em prática. E para encerrar, também eu estava na mesa ainda há pouco, coordenando a mesa, e estava dizendo assim, hoje nós vivemos, quer dizer, por muito tempo, as universidades têm sido vistas como separadas, né, da sociedade. A importância das universidades, seja ela pública ou privada, ser atores do processo de desenvolvimento também. Né, dialogar, quer dizer, quando, em um dos escritos que eu fiz, num dos artigos que eu coloquei, quando esse diálogo não é tão fácil do Estado, sociedade e mercado, é preciso ter uma organização intermediária, talvez. E uma organização intermediária na perspectiva do desenvolvimento. E eu penso que a universidade ela é um importante ator nesse processo. Né? Seja ela pública ou privada, mas seja um ator que ela pode, de alguma forma, mediar esse processo de construção, da coprodução, de contribuir para esse processo do diálogo dos três setores. Bem, e ainda para encerrar mesmo, então, da coprodução, evidentemente, vai ter consequências, quer dizer, vai ter desdobramentos ainda na política pública. A cogestão, o co-management, e depois a co-avaliação, a co-evaluation, né, a avaliação também em conjunto entre os três setores. Né. Então, penso eu que esses são os três, alguns pilares do desafio do desenvolvimento da administração pública, e que vai além, assim, já estava sendo construído, mas no contexto da pandemia não alterou tão forte. Quer dizer, quem alterou mais no caso brasileiro foi mais o último governo do que o próprio momento pandêmico, do meu ponto de vista. Bem, era isso que eu queria colocar. Obrigado, que vocês passem muito do tempo. Obrigada, professor Mário. Então a gente vai passar para a Fábio, né? Fazer
Só fala, 15 minutinhos. Olá, então, boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez aqui, fazer um coro com todos e parabenizar o professor Magnus, né? Entendo como mentor desse grande projeto, né, articulador, que nos agregou e nos possibilitou, né, então, estarmos aqui hoje, né, e como o reitor da UFV disse, que começou como um projeto individual, que partiu dele, né, mas com toda essa habilidade, o carisma, enfim, todos os adjetivos positivos, enfim, ele conseguiu nos reunir, nos trazer aqui, entendendo então que hoje o projeto ele é coletivo, né? E vai depender sim desse engajamento, dessa coletividade, né, de pessoas que estão e que vão se somar nesse contexto. Eu vou falar aqui um pouquinho da área, né, de políticas públicas e governança, é onde eu tenho atuado, né, e tenho tido uma experiência bastante prática também no contexto do estado do Rio de Janeiro, né, onde eu trabalho, e vou falar um pouquinho então de algumas, né, dessa interlocução do ensino, da pesquisa, da extensão e que desafios que a gente vem encontrando e quem sabe nesse grupo dessa cátedra, né, aliando políticas públicas, né, economia criativa, os conceitos que foram colocados aqui já também de manhã e agora, a gente consiga então ter uma intervenção, né, tem isso como desafio, né, dessa intervenção então na sociedade, nos diversos estados que integram esta cátedra e os países também que fazem parte dela. Aqui eu vou falar um pouquinho de políticas públicas, não se preocupem, nessa hora, quase antes do Jogo do Brasil, que são um conjunto, isso é só para a gente, né, relembrar um pouquinho, que nas políticas públicas tem um conjunto bastante amplo, né, de conceitos, de ideias relacionadas, e não é um certo ou errado, né? E o que a gente encontra, então, a partir desse conjunto de ideias, né, relacionadas, e o que vai ficando, vai se cristalizando na cabeça, na experiência do estado do Rio de Janeiro, via de regra, né? Talvez Minas Gerais a gente veja como algo diferenciado, porque tem uma política diferenciada, uma política estadual de turismo, né? E talvez outros estados, não sei, né, tenham alguma similaridade com a realidade então, que a gente tem vivenciado lá, que a política pública, então, ela é expressa quase que única e exclusivamente por meio de um plano de desenvolvimento do turismo. E aí eu já fica essa questão também para nós na academia, o quanto nós reforçamos isso, né? Essa questão, não estou ignorando a importância de um plano, né, do turismo, um plano de desenvolvimento do turismo para o município. Mas o quanto nós, na academia, a gente às vezes vai ilhando, né, esse plano e não dialogando ele, né, ou trabalhando essa construção dialogada, integrada com outras políticas públicas. E a gente lá, né, tem aí um conjunto de atividades do Estado do Rio de Janeiro que, com a intenção, muitas vezes, de ajudar, às vezes também cristalizam outras ideias, né, que vão reforçando simplesmente a questão do plano e vão ignorando outras ideias, como as instituições, os instrumentos da política, as funções do governo, né? E a gente vai, às vezes, identificando essa forma, essa cristalização. O nosso entendimento, então, para chegar na governança é dessa questão da abordagem muito cêntrica, né, das políticas públicas, com o envolvimento de organizações privadas, governamentais, não governamentais, a sociedade civil, né, e galgando aí um protagonismo nas políticas públicas. Então, dentro desse contexto de dificuldades que a gente tem percebido com os gestores municipais, né, mas também a gente encontra isso na gestão estadual, né, as políticas públicas, né, elas têm aí, a gente tem que fazer um desenho, né, mas elas congregam sim o sistema político, elas congregam as regras, as partes interessadas,
as instituições, elas não são isoladas, na verdade elas são todas imbricadas, né? Tem aí toda uma dimensão processual, são colocados, não, a arena de poder ela está colocada, os interesses coletivos estão colocados, os interesses individuais são colocados, né, os conflitos e como se vê então a questão do consenso. E para chegar então no desenho, né, na parte concreta, na dimensão concreta, que seria a elaboração de política pública. Então, muitas vezes, a gente coloca aqui, coloquei, né, um conceito de política pública. Eu gosto desse conceito porque ele explicita, né, a questão da colaboração dos atores governamentais e não governamentais, mas ele ainda assim não consegue expressar toda a dinâmica, né? Todo esse bastidor, toda essa articulação, todas essas dimensões que estão envolvidas na política pública e que às vezes, né, como que chega lá no nosso gestor, como que a gente vai trabalhar isso para quem está realmente lidando com a política pública na prática? Como que a gente vai colocando? Por quê? Porque eles têm compreensão, muitas vezes, nos relatos que a gente recebe, né, da importância da política pública, da tradução dessa política pública na construção de um plano. Mas ele não consegue se articular, ele não consegue lidar com os problemas relacionados, então, né, às questões políticas, a convencimento, a argumentação, né, para ele trabalhar e ampliar, né, a abordagem, ampliar a implementação e também essa integração das políticas públicas, né, com outras políticas públicas. Então, muitas vezes eles têm, dentro na governança, essa articulação de um Conselho Municipal de Turismo, entendendo como a estrutura de governança local, e também a secretaria municipal, enfim, um conjunto de atores, eles têm dificuldades, né, dentro de colocar essas suas demandas, ou melhor, às vezes eles conseguem colocar as demandas, mas eles não conseguem colher decisões dessas demandas, dessas necessidades que são entendidas por eles. Necessidades que dialogam com o ambiente político, com o ambiente socioeconômico, com o ambiente cultural, com o ambiente natural mesmo, né? Então, esse conjunto de elementos que vão incidir ali, né, e orientar essas demandas, né, esses inputs, né, da demanda que vai passar por esse sistema político que vai ter um resultado concreto. Então, a gente está para sair uma publicação isso relacionado ao conjunto da pandemia, quais foram os inputs, os grupos de interesses, no caso do âmbito nacional, que a gente publicou um artigo, um capítulo de livro que está saindo para a publicação, e é justamente, então, onde que se dão no âmbito nacional, o que eles conseguiram nesse período da pandemia, né, se organizar as demandas, né, processar, aprovar, e os resultados concretos que saíram. No âmbito municipal, a gente percebe, então, essa dificuldade justamente nessa articulação dos atores para conseguirem isso. E o que acontece nessa ausência, no seu tempo, Alexandre? O que acontece nessa lacuna, né? Então, fica-se utilizando muitas vezes, né, da ideia de um discurso de intervenção nas políticas públicas. Por outro lado, né, as políticas que vão sendo implementadas, elas são aquelas do governo, e às vezes por articulação clientelista. A gente tenta, né, propondo aí algumas a partir, então, da nossa experiência, dos estudos, enfim, das pesquisas que a gente tem feito, tentar fortalecer o âmbito municipal. E tentar fortalecer o âmbito municipal para eles, sim, né, se articularem, para eles construírem as relações deles, para eles se fortalecerem e para, assim, né, terem as suas demandas e os seus resultados concretizados.
A gente percebe aí também, talvez por um enviesamento, né, histórico de orientação da própria política nacional do turismo, que é o que o professor colocou antes, né, às vezes ela sobe, depois ela vem nesse formato, né, a política pública, e no turismo a gente vê isso. Então, primeiro vem, lá nos anos 90, vamos criar o Conselho Municipal de Turismo, vamos criar um Fundo Municipal de Turismo. Isso não vem um desenho, né, dentro de um sistema. Alguns municípios, né, os mais de 1000 municípios brasileiros, eles conseguem ter, né, até um processo, vamos dizer assim, de inovação e construir aí os seus sistemas municipais. Mas são poucos. Minas Gerais tem alguns casos, né? Que eu estava falando agora e me lembrei de Bonito, mas Minas Gerais tem alguns casos, então, que eles se estruturam por meio, né, de um sistema municipal de turismo. Só lei não resolve tudo. Mas eu conheço casos em que a lei, né, ajudou o Conselho Municipal de Turismo, por exemplo, a se articular com o Ministério Público e conseguir o repasse do fundo, que era uma garantia legal, né? Então, a gente sugere, né, que essa criação, se pensar também uma receita de bolo, cada realidade é uma realidade, de um sistema municipal de turismo, né, que envolve, então, o órgão municipal de turismo, o conselho, o fundo, que envolvam as políticas municipais de turismo, um plano, um instrumento programático, conferências municipais de turismo, não são todos, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, a maioria não realiza as conferências municipais de turismo, né? Facilitação turística. Então a gente fala assim, a gente tem uma dificuldade bastante grande, às vezes eles ficam muito focados no turismo. Professor, às vezes nem é um desenvolvimento, é o crescimento, né? É a preocupação econômica, é a preocupação com o negócio. Secretaria de Turismo, às vezes, não sou contra o setor de eventos, mas eu entendo que Secretaria Municipal de Turismo é para além de um birô de eventos, né? De organização de eventos. No meu entendimento, uma Secretaria Municipal de Turismo, ela tem competências específicas, mas eu entendo que também poderia, né, e aí a gente levar para essa integração de políticas públicas, né, onde que está a geração de emprego e renda que a gente tanto fala no turismo? Só tem quando vai construir um resort? Onde que está a política municipal de emprego e renda que você articula o turismo? Ou o turismo, então essa integração, a economia criativa. Então a gente encontra no campo, né, nos municípios, às vezes, ideias cristalizadas do que vem a ser a política pública, o que eles acreditam que eles têm que fazer, e a gente chega com coprodução, a gente chega com governança, a gente chega com economia criativa e outros conceitos mais que não que isso reflete, né? Na verdade, não absorve. É refratário, né? Isso é refratário e a gente então fica com uma dificuldade gigante dessa intervenção. Estou falando muito inspirado na realidade, volto a dizer, do estado do Rio de Janeiro, nos projetos que a gente tem feito, tem acompanhado, talvez, né, isso extrapole. No âmbito da gestão pública, né, a gente também vê uma desconexão do turismo, do universo do turismo. O universo do turismo municipal, eu estou entendendo, uma secretaria, esse sistema municipal de turismo, que não se articula. Né? Então, assim, mas não é possível, Fábio. É possível, não é? Do planejamento governamental, que é obrigatório por lei, e do orçamento governamental. A gente ouve relatos de ex-alunos que são concursados e a gente não tinha nada, né, na lei orçamentária. E nós conseguimos 2 milhões, feliz da vida. Trabalhou para isso, né, teve orientação. Né? Então, plano plurianual, lei de diretriz orçamentária, lei orçamentária anual, que são os instrumentos básicos de planejamento e orçamento governamental. E às vezes, então, a gente né, ensina que é preciso cultura, é preciso o plano municipal de turismo, mas como que eles vão se articular? Onde que vai ter essa aproximação, né,
E também, como o turismo ele produz e consome espaço, né, também a questão do planejamento e ordenamento do território. A coordenação, a gente então entende que a coordenação ela é extremamente importante, ela é chave, e a coordenação, então, entre os entes federados, coordenação de políticas públicas, né, é que a gente tem um documento, um artigo, né, do Castro Young e também Silva, que ele trabalha assim, a partir da coordenação, né, de políticas públicas e essa interlocução, então, com os grupos da sociedade civil, né, com a maneira como nós, enquanto entes federados, estamos organizados, tanto no âmbito, né, da coordenação federativa, União, Estados e Municípios, mas também entre os poderes, né? Dentro de uma mesma unidade gestora, dentro de um mesmo município, né, vamos dizer, dentro da mesma secretaria ou com outros órgãos da mesma unidade municipal, internacional, como a gente tem o caso aqui da própria influência da Unesco aqui no nosso grupo, e com os grupos econômicos. Vou tentar agilizar aqui. Então, dentro da coordenação, a gente tem publicado em alguns trabalhos também. Tem colocado sempre as publicações, aqui um livro organizado então pelo Thiago Pimentel, Bruno, a professora Vânia, me lembro se tem mais alguém aqui que eu não estou enxergando que eles estão aqui, né? E nós publicamos então eu, o professor Magnus e o Elias. Então, a questão da coordenação dentro dessas próprias estruturas de governança, porque a gente tem observado, quando a gente olha a documentação, eu tenho uma crítica, né, que eu faço, porque olha só, o que a gente precisa, que mecanismos que envolve não só a elaboração, mas a própria implementação das políticas públicas. E é quase que a gente vê, né, uma transferência ou uma delegação, né, às vezes para os atores, né, do Conselho Municipal de Turismo. E é esse o papel do Conselho Municipal de Turismo, e a gente já suscita outras questões, que no campo vão surgindo aí um conjunto de enviesamentos. Né? Porque veio uma ideia lá dos anos 90, que foi descontinuada, já foi colocado aqui, né, em outras mesas também, a questão de descontinuidade, tudo que acontece no âmbito da gestão pública. Né? E a cooperação, então, né, que ela é importante, e a colaboração. Dentro desse processo, a participação, né, confiança, sinergia, mas eu vou destacar a participação, né? Porque já teve momentos que simplesmente criar conselho tinha participação. E não é assim, até hoje não é assim. Então, que participação nós não queremos, né? E aí vem também um outro conjunto de metodologias que classificam, que não oferecem um recurso teórico metodológico para a gente trabalhar com participação. Então, uma participação, né, manipuladora, ou seja, né, que as pessoas falam, eu quero que elas estejam ali, mas não é para elas decidirem nada. Né? É para simplesmente, né, elas vão lá para fazer figuração. Não é isso que nós pensamos em participação. Né? Aliás, esse conjunto aqui, né, é uma forma de participar indesejada. Para a gente que realmente nós estamos buscando a construção coletiva, o engajamento para a transformação social. Ela pode ser interessante para quem vai ocupar essas lacunas desses espaços que surgem nesse conjunto dessa participação. Então, que participação nós queremos? Nós queremos essa participação que elas vão aprofundando, né, e vai chegar na ação coletiva, no empoderamento, que é o que? Não é ignorar o governo, nada, mas é estar presente, liderando junto e tomando as decisões e construindo coletivamente. Tá? Aqui tem configurou que eu peguei, né? Aqui é um conjunto de ideias, de características que a gente tem relacionadas, então, ao conceito de governança, né? A participação e partilha do poder, que é o primeiro. E participação, esse engajamento, essa transformação, ela vai passar, então,
né, por esse empoderamento, por esse, né, engajamento. Eu não vou falar todos aqui, porque a Alessandra aqui já está preocupada, nós temos o Jogo do Brasil, enfim, tem a discussão, tem o professor Teodoro Tel, né, para falar. Trago aqui, então, né, nesse sentido, a governança do turismo, ela vai compreender uma participação e atuação de atores governamentais, não governamentais, em redes inter e intraorganizacionais, as relações dinâmicas que envolvem a coordenação, a cooperação e a colaboração, né, entre os atores que reconhecem essa interdependência mútua entre eles, que é outra ideia. O resultado das relações e interações leva à solução de conflitos, construção de consenso, tomada de decisão, gerando valor público. Defendo a ideia, a gente defende a ideia do valor público, né, estimulando também nesse contexto, né, a inovação social, ou a inovação social também, né, trazendo esse valor público. Aqui são alguns dos projetos que a gente tem trabalhado no laboratório e tenta levar, então, diante dessas, né, esses dados de pesquisa que revelam os desafios, a gente tem tentado trabalhar. O professor Magno e Elias trabalham conosco, a gente está finalizando já a prestação de contas, um curso para gestores públicos e privados dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Conseguimos captar recursos, vamos entrar agora, né, contei 22, porque começa agora em dezembro, e vai até 24, recurso para turismo e economia criativa, e também captar, né, para guias. Mas e os guias? Mas nesses todos os profissionais, dentro, claro, da pertinência, a gente vai tentando trazer e desconstruir e lidar, então, com esses conflitos que nós estamos identificando. Temos como parceria, né, tem aí, fazemos parceria e não lideramos os projetos, mas participamos com a Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria de Emprego e Renda da cidade do Rio de Janeiro, tentando buscar essa integração. E o Plano Estratégico do Rio de Janeiro, que é, então, onde a gente tenta, né, influenciar também o que vai ser colocado, as ações, os programas, né, que vão depois acreditamos que sejam implementados. Então, dentro desse contexto, nós temos vários desafios relacionados à coordenação, ao conhecimento, à geração e também como que o conhecimento gerado por nós chega e é acessível, pode ser apropriado, a integração das políticas públicas para realmente a gente trazer todo esse discurso, incorporar, trabalhar, além de trazer o turista e essa preocupação, né, da quantidade de pessoas, do que eu vou ter da ocupação dos meios de hospedagem e tal, as capacidades estatais para realmente trabalhar, porque a gente não vê, além de diretrizes como sustentabilidade desde o nacional, a gente não consegue ali, né, visualizar a incorporação e a implementação, claro que não são todos, mas de alguns dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí a inovação, a criatividade e o desenvolvimento territorial. Então, a proposta, né, aqui que a gente traz para a rede, já é uma proposta da rede disseminar conhecimento sobre economia criativa e políticas públicas e os impactos no desenvolvimento local também regional, mas que se a gente conseguir trabalhar dentro desses desafios e levar e começar, enfim, transformar, encontrar um caminho, né, de buscarmos esse apoio. Obrigada, desculpa. Muito obrigada. Vou passar a palavra para o professor Theo, para a gente, então, dialogar um pouquinho nesses 15 minutinhos, tá, professor? Obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e todas. Desculpa a pouquidão. Bem, eu vou tentar fazer em 8 minutos, porque a gente tem até 3h30, então tenho 8. Aqui estão os slides. Mas, antes de tudo, um abraço carinhoso, fraternal e de muito agradecimento ao querido Magnus, né, que é o grande responsável por todo esse encontro aqui, os nossos encontros. Estou muito feliz e agradecido de representar um pouquinho dessa cátedra. Muito agradecido pelo acolhimento aqui em Ouro Preto, cidade que está no coração de todos nós, de Minas, né?
rever o amigo da Amazônia, da linda Belém do Pará, e a professora Fábio, que eu conheci agora, e adorei a exposição. Muito rapidamente, tá? E depois amanhã, nas mesas também que a gente tem, a gente pode conversar mais, né? Exceto durante o Jogo do Brasil, tá? Por favor. Né? Mas eu venho de Brumadinho, muitos aqui me conhecem, Brumadinho é palco de uma grande tragédia crime aqui em Minas Gerais. E é também espaço do Museu Inhotim, um grande empreendimento do campo da cultura. Né? Mas Brumadinho não é conhecido por um lugar de desenvolvimento. Né? Seja por causa da mineração e da minerodependência, seja por causa do Inhotim, que se apropriou de um nome de uma comunidade tradicional chamada Inhotim e destruiu essa comunidade. Né? E Brumadinho é noticiado aí na mídia como a primeira grande reportagem da Folha de São Paulo sobre o Museu Inhotim foi um museu europeu cercado por favelas, o que foi extremamente agressivo com a população de Brumadinho. Né? Não que não tenha periferia, favela e tudo mais lá, né? Mas as pessoas, inclusive, não se reconhecem assim lá. Né? Então, acho que eu venho trazer aqui uma síntese que os colegas falaram, mas também as distopias da economia criativa, porque eu acho que é urgente pensarmos nelas no pós-Covid. Tá? Deixa eu ver se está certo aqui. Passou. Então, olha, economia criativa como utopia. Né? Um desenvolvimento local, endógeno, de raiz, né? Uma economia inclusiva para os pequenos, para os pobres, para os artesãos, né? Para os donos de pousada aqui de Ouro Preto, de Brumadinho, de Tiradentes. Né? Um capitalismo com propósitos, né? Porque vamos trabalhar a partir da cultura, vamos reinventar a dinâmica econômica. Né? As pequenas e médias empresas como protagonistas do desenvolvimento local, não exatamente os grandes empreendimentos. Né? A olhadez das periferias também se fala muito, se espera muito da cultura brasileira hoje, e realmente as periferias estão desbravando, né? Mas será que elas estão desbravando com a política pública de cultura? E com a economia criativa como mainstream, dada como está posto? Creio que não. Né? Mercado de trabalho antirracista, né, na medida que valoriza a pluralidade, a diversidade, as várias manifestações, a harmonização entre a cultura, a tradição e a inovação, a fixação de atores locais com efetiva qualidade de vida, né? Uma governança participativa dos territórios, que a professora Fábia colocou, né? E uma administração pública orientada para o território, com burocratas do meio da rua, sociedade civil e empresas dialogando em parcerias muito virtuosas, né, Mário? Mas que nunca chegam, e que quando chegam, são muito bonitas de longe e de perto nem tanto. Né? Então agora vamos ver as distopias, né? A economia criativa como distopia. Primeiro, muito do que se fala de economia criativa ao redor do mundo é desenvolvimento exógeno, capturado por atores estrangeiros. Né? Inclusive aquela chamada economia criativa de base tecnológica. Né? Segundo, ela reforça dentro dos territórios fluxos de trabalho, renda e desigualdade profundos também. Né? Ouro Preto, acho que é exemplo disso. Tiradentes, que eu convivo e conheço, a minha sogra mora lá há mais de 30 anos, acho que é um belo exemplo disso, né? De como você se desenvolve sem desenvolver, né? E vira um magnífico lugar de economia criativa, mas para quem? Né? Essa é a pergunta, para quem? Né? Hegemonia dos grandes, como está faltando essa ali, dos grandes empreendimentos. E aí, principalmente na parte de mídia, jogos e tudo mais, uma dominância também de capitalistas que se orgulham de não ter propósitos e são despropositados. É um anarcocapitalismo mesmo, sem regras, sem governança. Né? A Airbnb vai por aí, o Uber, né? o novo dono do Twitter, ele vai por aí afora, que reforçam necrocapitalismo e necropolítica. Não se esqueçam, Brumadinho é cenário do necrocapitalismo e política. Com o Museu de Arte Contemporânea, completando 15 anos em Brumadinho. 6 comunidades quilombolas, 3 comunidades indígenas, odiadas pelas pessoas do lugar. Eu atuo com esses grupos lá. É muito complexo isso. O racismo estrutural, rebatendo em racismo digital,
a tradição cultural se transformava em sociedade do espetáculo, lá Debord, né? Então, uma espetacularização de tudo e a cultura como fruição, perdendo um pouco seu sentido. E uma qualidade de vida e renda para estrangeiros, que vão criar muito bons empreendimentos e que vão pagar salário mínimo para os locais. Qualquer semelhança com Ouro Preto não é mera coincidência, né? Ou Tiradentes, ou Brumadinho, com as praias do Nordeste, que as pessoas vendem as suas propriedades na beira da praia para um grande resort, elas vão morar em áreas favelizadas ali, onde o resort depois vai contratá-las para serem passadeiras, né, para serem camareiras, ganhando salário mínimo. E a pseudo-participação, e aí a professora fala, me desculpe, eu coloquei ele uma gíria que a gente usa, acho que ficou muito delicado, mas mesmo assim eu vou colocar. Tá? Fora a pseudo-participação, a parceria do tipo Caracu. O governo entra com a cara, o grande empreendedor com a cara, tá certo? E a comunidade entra ali com o restinho da palavra. Tá? Bem, e aí, como é que a gente faz? A gente faz pesquisa, mas a gente faz pesquisa para ajudar os atores locais a se repensarem, né? A conquistarem espaço. Então, eu acho que não é só a distopia, tem espaço a serem conquistados. E aí, muito humildemente, porque eu estou chegando nessa agenda de pesquisa agora, mas eu estou no turbilhão dela, porque é onde eu vivo, né, onde eu pesquiso por um ladinho, isso está presente, está no nosso sangue. Né? Eu acho que, vamos ver aqui, avançando, deixa eu ver. Aqui, ó, uma redenção criativa da economia criativa, que às vezes não é criativa, ela só reproduz fluxos globais bem tradicionais, excludentes e elitizados. Tá? Então, não tem nada de criativo. Mas chama para si a criatividade. Primeiro, a partir do ponto de vista que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, sociedades extremamente racistas, com racismo estrutural e o decolonialismo correndo do sul, o colonialismo correndo do sul. Então, acho que sem esse ponto de partida, fica complicado a gente problematizar a indústria criativa com potencial político para ela se reinventar criticamente. Uma economia feminista também, se a gente quer que a economia criativa seja a economia do cuidado, do compartilhamento, do anticapitalismo, ela precisa ser feita a partir da lógica feminista, porque são as mulheres, muitas vezes, que protagonizam os processos da economia criativa. Cozinhando, bordando, fazendo suas músicas, cantando, né, sendo dona de pousada, participando de um conselho que ninguém quer participar, são sempre os mesmos participando, dando cabeçada na parede, ou sendo secretário de cultura, que também ninguém quer ser, aí bota ali um, né, que faz poesia para ser. Né? Então, aí pensando se é coisa de mulher. Né? Então, é preciso que a gente tenha mais rigor em direção a uma abordagem feminista da economia criativa. Tá? Trabalhar com uma ideia de sustentabilidade forte, porque muita coisa que se diz sustentável é insustentável, e principalmente o turismo de grande porte, de grande escala, dos mega eventos. Né? O Brasil é palco disso, a Copa do Mundo agora que o diga. Né? Mas as pessoas num lugar ficam esperando os mega eventos, né? Ficam esperando vir o Tim resolver o problema de Brumadinho. E aí a gente precisa trabalhar com protagonismo, autonomia e centralidade dos atores locais. Para isso, é preciso que nós, na universidade, a gente dê um passo além da extensão. E agora os programas de pós-graduação estão descobrindo a extensão, porque a Dona Carlos pegou o chicote e está chicoteando todo mundo, então agora todo mundo resolveu fazer extensão. E fazem uma extensão de 40 anos atrás. Eu vou ajudar a comunidade, eu vou treinar a comunidade, eu vou ensinar a comunidade, eu vou repassar a tecnologia à comunidade. E isso destrói os saberes locais. Eu costumo brincar com os meus alunos de administração que, em 1 minuto de aula de modelo SWOT, que nós administradores adoramos fazer diagnóstico com isso, né? Modelo força, ameaça, fraqueza, oportunidades, empreendedores culturais cheios de saber, inclusive gerencial, se descobrem idiotas e incapazes com 1 minuto de aula, porque não sabem o que é o modelo SWOT. Então é preciso que a gente se reinvente a pesquisa em direção a pesquisas engajadas, que tem muita resistência na academia ainda. Né? E aí, a burocracia se reinventar para uma burocracia criativa e a administração pública como não sendo. Para a gente fechar, então, né?
Mas aí a pesquisa engajada, eu virei movimento social? Não sei. Né? O movimento social já tem sua lógica. Mas tem que praticar a extensão invertida, tem que trazer esses atores para dentro da universidade para dar aula, não para aprender. Né? Os catadores de material reciclável, as populações indígenas, os povos quilombolas, têm saberes muito potentes. Né? E a outra coisa é a gente criar processos de pesquisa que não sejam capazes de dar voz aos outros, porque ainda tem muita gente fazendo pesquisa para empoderar e dar voz aos outros. E isso é o oposto do que o Paulo Freire propôs, ou do que o Orlando Fausto propôs. Se você já começou falando que vai empoderar alguém, você já começou errado, porque são os grupos locais que se empoderam. Né? Então essa pesquisa tem que ser empática, de se colocar lado a lado e duradoura. A universidade tem ciclo de projeto, financiamento, como os eventos culturais. Né? Por fim, é o seguinte, não, mas eu não quero, isso é um absurdo, pesquisa engajada não vai dar. Então tá bom. Então, num país com racismo estrutural, com feminicídio, com dominação masculina, vai para fora, você opta por ficar neutro, buscar a neutralidade da pesquisa. É uma opção, todas as pesquisas são válidas. Mas eu acho que está na hora da gente ter uma radicalidade nas pesquisas também de economia criativa. Tá? Olha, eu vim para comentar e vim para trazer ideias, né, para a gente debater. As respostas, acho que todos nós vamos construir, né, todos que estão nos territórios. Como o Mário falou, as respostas já estão sendo construídas. A gente aqui não consegue, às vezes, enxergar e, às vezes, os grupos locais não conseguem acreditar nelas. Né? Mas muito obrigado, desculpa ali se eu não sei quanto tempo eu falei, espero que não muito. E muito bom estar aqui, encontrar com todo mundo e pensar nessas questões. Obrigado. Obrigada, professor Mel, professor Mário, professora Fábia. Bom, então, como o professor Theo terminou dizendo, né, a gente deixa aí essa nossa discussão, essas nossas buscas, né, por outras respostas que a gente já tem, né, algumas várias, sim. E teremos aí a oportunidade amanhã de continuar dialogando, discutindo, né, nas mesas, nos nossos encontros, aqui formalmente, informais também, né? Então, acho que a gente pode encerrar esse momento, não é isso? E vamos então, como o nosso mestre de cerimônia já comentou, o Daniel, que temos aí então essa oportunidade de irmos para o Vila Boots, para esse momento do jogo, continuar as nossas conversas. Muito obrigada a todos e todas e vamos lá. Obrigada.